Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Senhor, purificai os lábios e o coração, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho de hoje está em Mateus 15, de 21 a 28. Hoje, quarta-feira, dia 7/8/2024. Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Nisso, uma mulher cananeia que morava nessa região gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus nem lhe deu resposta. Então os discípulos se aproximaram e pediram: manda embora essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante de Jesus, começou a implorar: Senhor, ajuda-me. Jesus lhe disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: sim, Senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da boca da mesa do seu dono. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, é grande a sua fé, seja feito como você quer. E desde esse momento, a filha dela ficou curada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, São Mateus narra esse episódio dessa mulher cananeia. Essa mulher ela não era lá da região, aquele povo que pensava que Jesus vinha só para eles. Mas não, Jesus veio para todos. Essa região da Cananéia, lá de Sidônia, de Tiro, tem uns povos lá que não se davam muito bem, tinha aquela rivalidade, aquela coisa. Por isso que Jesus disse: não tire o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Era um contexto do tempo de Jesus. Aquelas pessoas não se davam bem, às vezes se chamavam os outros de cachorro, aquela coisa toda. Era coisa, uma rivalidade estranha, um jeito estranho de viver. Um xingando o outro de cachorro, aquela coisa. Sempre tinha isso. Sempre teve e vai ter sempre essas rivalidades. Então Jesus usou o contexto deles lá, do tempo deles, que eles viviam lá. Não é que Jesus quis chamar ninguém de cachorro, não. Ele usou aquela linguagem que aquele pessoal usava um com os outros lá. E aquela mulher, ela não desistiu. Saiu atrás de Jesus, porque ela acreditava que Jesus podia fazer alguma coisa ali. Uma filha dela estava atormentada pelo demônio. A mulher de fé, de oração, ela não desistiu, apesar de os discípulos deles querer mandar ela calar a boca e voltar para trás, e aquela coisa, aquela perseguição. Mas ela, forte e firme na fé, não desistiu. Ela sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. E de fato ele fez. Ele virou para aquela mulher e disse: mulher, você é uma pessoa de fé. Então a filha dela naquele momento de diante ficou curada
deixou de ser atormentada pelo demônio. Você imagina a situação de uma mãe ver uma filha ou um filho atormentado pelo diabo, pelo Satanás, né? O espírito mal. Que momento difícil, não é? Que coisa ruim, não é? Você vê uma coisa dessa. E ela não tinha a quem recorrer. Jesus estava lá na região e recorreu a Jesus. Ela sabia que Jesus tinha poder de tirar o inimigo, esse espírito mal da filha dela. Ela já sabia da fama de Jesus lá, o que Jesus fazia. Curava doente, curava cego, ressuscitava mortos, expulsava demônio das pessoas, espírito mau e outras coisas mais. Curava leprosos. Jesus é Deus, Jesus pode fazer isso. O Espírito Santo, Jesus é tudo isso aí. Jesus é Deus Trino. Então, essa mulher de oração, com certeza era uma mulher de oração que tinha fé, e através da fé ela conseguiu que Jesus mudasse de ideia, porque ali de imediato ele deu uma impressão que ele não ia fazer nada por ela. E de repente, através da insistência dela, ele percebeu que ali era uma mulher de muita fé, uma mulher que tinha esperança que ele podia fazer alguma coisa. E de fato ele atendeu o pedido dela e lá ele colocou a filha dela no lugar que devia estar, longe daquele tormento do demônio que naquele tempo existia. Assim, a gente vê na Bíblia, assim, a gente lê na Bíblia, a gente vê muitos casos de possessão diabólica. As pessoas, o diabo, demônio, ele atacava muitas pessoas de espírito diabólico. E Jesus, ele curava, expulsava os demônios das pessoas. E naquele tempo também não tinha a igreja, né? Não era o tempo da igreja. Você veja que era muita possessão, era muita coisa, muitos problemas. E Jesus expulsava. Do tempo da igreja para cá, a gente vê que existe possessão diabólica em muitos lugares por aí. E hoje, principalmente, que o demônio está solto, né? Então, a gente percebe isso na nossas comunidades, muitas coisas acontecem assim. Mas hoje nós temos a igreja, né, no meio de nós, que evita muita coisa. A igreja, ela também, ela ficou para fazer aquele papel que Jesus fazia naquele tempo, né? Expulsava os demônios. A igreja, no tempo da igreja também existe as pessoas que é membro dela que faz aquele papel que Jesus fez. Expulsa esses demônios das pessoas. E graças a Deus a gente percebe que a nossa época hoje, a gente vê também muitas coisas acontecer assim de possessão diabólica, mas a gente hoje tem o Evangelho, tem a palavra de Deus. Então ele é um bicho amarrado. Satanás hoje ele existe, ele está solto, claro. Ele foi solto do curral, lá do inferno dele. Mas nós tem a palavra de Deus, tem a igreja que amarra ele. Ele é que nem um cão amarrado. Ele morde, tem dente e boca para morder. Mas ele só morde aquele que for lá, botar a mão na boca dele, que for atrás dele, e aí ele pode morder. Mas aquele que tem vida de oração, da palavra de Deus, da Eucaristia, se fortalece nessas bênçãos que a gente tem hoje, através da igreja,
Não tenha medo dele. Não tenha medo. Porque ele é um cão amarrado na coleira. Ele só mostra tu ir lá, botar a mão na boca dele. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? É que a gente tendo uma vida de oração, da palavra, da Eucaristia, viver no amor, que é o mandamento da igreja. Então não tem como você ter medo do inimigo, porque você está fortalecido com a graça, que nós vivemos no tempo da graça hoje. A graça de Deus, que é a igreja, o tempo da igreja. Então, se você está nesse tempo, se você vive de acordo com a vontade de Deus aqui na terra, não tenha medo do diabo, porque ele foi vencido por Jesus na cruz. E se nós vivemos nesse mundo de acordo com a vontade de Jesus, claro que a gente não pode ter medo também de possessão diabólica desse inimigo, porque nós somos batizados e pertencemos à igreja, somos filhos da igreja, filhos adotivos de Deus, através da igreja, do batismo. Então, o batizado que vive o seu batismo não deve temer essas coisas. Deve ter alegria, porque nós vivemos esse tempo maravilhoso, que é de Cristo para cá, tempo da igreja, tempo da graça, tempo da salvação, é o tempo da gente fazer a nossa reflexão, de nós nos converter o nosso coração para Deus, para viver com Deus e em Deus neste mundo pagão que a gente vive também hoje, no mundo pagão. De uns anos para cá, o inimigo foi solto e ele está lançando no mundo uma grande apostasia, um paganismo muito grande a gente vive hoje também. Mas apesar de tudo, nós temos a igreja. A igreja vai permanecer até o fim. Ela não vai ser destruída. Jesus disse, ela prevalece até o fim, até ele voltar. Então, se nós temos essa graça, vamos nos segurar na mão de Deus, entrar nesse navio que não vai naufragar, que é a Igreja de Jesus Cristo, Igreja Católica, e aí a gente está seguro. Não precisa ter medo. Não precisa temer nada, porque nós temos o nosso capitão chamado Jesus, que nos guia pelos caminhos da salvação, pelos caminhos da eternidade. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos ilumine, dê força e sabedoria para nós viver esse tempo lindo da graça de Deus e esse tempo da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.